e a Comissão de Saúde e Assistência Social resolvem submeter ao plenário por não contrariar dispositivos legais. Agora passaremos à eleição dos membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Como já tinha sido comunicado na reunião passada, nós vamos, então, dar início agora à eleição do... só para entender aqui que, de acordo com o regimento interno, os membros dessa Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, eles serão eleitos para o mandato, né? Então, a gente tinha entendido antes, inclusive, que essa eleição ela se daria em casos específicos. E agora não. Em todas as questões da casa, é a mesma comissão que vai atuar. Sendo que, numa situação em que o membro da comissão estiver... ser objeto da investigação, aí nós teremos outra pessoa para fazer parte, para substituir. Jaqueline, você podia chamar para mim, fazer o favor de chamar o doutor Randolfo, a nossa assessoria? Porque são 3 membros efetivos. Doutor Randolfo, 3 membros suplentes também? Tá, ok. Então, primeiro vamos aos membros efetivos, e eu gostaria, então, de proceder da seguinte forma. Os vereadores que quiserem se candidatar ao cargo, que levantem a mão. Você coçou a mão aí, Geraldo? Xandim. Geraldo não coçou a mão. Não valeu. Tá, então, na verdade, são 4 aqui primeiro. Xandim, Sávio, Meiquilo e Sérgio Nufino. Então, nós vamos fazer a votação. A comissão é permanente, não é? Nesse caso, agora, ele não pode. Sim. Então, mas primeiro nós só temos 4 candidatos. Para 3 vagas efetivas. Então, vamos lá. Isso. Então, vamos lá, então, começando... nós vamos fazer a votação nominal, certo? Eu vou... vamos lá pela lista nominal. E outra coisa, o candidato pode votar nele próprio, não é isso? Cada um vai pronunciar o seu voto. Alexandre Valente Araújo. Pois tem que ser individual, 1 a 1. São 4 candidatos. Se tiver, os 3 que tiver maior número de votos são eleitos. Isso. Individual. Não, individual. Em 1. Não, você põe em votação 1 de cada vez. Aí vai ser eleito. Ou não. Vai ser em votação. Peraí. Senhor assessor, por favor. Esclarecimento para regime de votação. Cada um faz uma rodada e não vota nenhum. Alô? São 4 e a pessoa vai opinar por 3. Pode também. Pode ser? Pode. É mais rápido. Então, vamos lá. Vamos fazer uma rodada e cada um vota em 1. Não, dos 3 de uma vez. São 4. Vai escolher os 3 titulares. Ok. Então, vamos lá. Dos 3 titulares, então. Não. Alexandre Valente Araújo. Espera aí. Jaqueline, você está anotando para a gente? Você faz favor de anotar? Vamos lá. Suplente, presidente, né? Eu também acho. É individual, então. Voto individual. Não. Gente, por favor, vamos só entender.
Nós vamos fazer uma rodada, todos vão votar. Quer dizer, os 3 com maior número de votos serão os 3 efetivos. Entendeu? Você só vai dizer um nome. Vamos lá, então? Podemos entrar em regime de votação? Se der empate, nós... Sérgio Nofino. Alexandre, os candidatos, Alexandre, Sávio José, Carlitos Alves e Sérgio Nofino. Alexandre Valente. Alexandre Valente. Carlitos Alves. Carlitos Alves. Edenilson não está presente. Geraldo Deusdete. Sérgio Nofino. Sérgio Nofino. Geraldo Luiz Andrade. Sérgio Nofino. Helder Evangelista. Sérgio Nofino. Idelmino Ronivon. Sérgio Nofino. João Januário. Sávio. Lidson Lenner. Vereador Alexandre. Marcos Nunes. Vereador Sávio José. Paulo Roberto Cabral. Sérgio Nofino. Sávio José. Eu. Vereador Alexandre Valente. Sérgio Nofino. Sávio José. Faltou meu voto. Marilange. Vereador Sávio José. Então, os 3 resultado. Contabilizou aí quem estava... Resultado da apuração amanhã. Sistema antigo ainda, né? WhatsApp, não. Deu empate? Não. Não, 3 votos. Essa urna nossa não está vendo. Olha só, ficaram os 3, então. O Alexandre, o Sávio e o doutor Sérgio. Agora nós precisamos, já tem o meio quilo como suplente, não é isso? Nós precisamos de tirar mais 2 suplentes. Ou tem uma votação para suplente? Já é um suplente, então nós precisamos de mais 2 suplentes. Não, só eles foram votados. Mais alguém se candidata a ser suplente? Senhora presidente, se não houver mais, eu me candidato. Um dos suplentes. Ok. Então, vereador Lidson Lenner. Mais alguém? 3 suplentes. Tá. Então está aqui Lidson Lenner, Marcos Nunes. Não? Retirou. Mais alguém? Então, apreciação do nome do vereador Lidson Lenner, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Apreciação do nome do vereador Marcos Nunes, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Então, assim está montada a comissão de justiça, de ética e decoro parlamentar. Efetivos: vereador Alexandre Valente, vereador Sávio José e vereador Sérgio Nofino. Suplentes: vereador Carlitos Alves, vereador Marcos Nunes e vereador Lidson Lenner. Está em discussão e votação as proposições avulsas. Proposições avulsas. Pois não, vereador Geraldão. Da TV, não é isso que você quer dizer? Sim. Senhora presidente, demais colegas, público que aqui se faz presente, grande amigo Renatinho ali também presente. Venho rapidamente aqui, senhora presidente, para contextualizar aí com os colegas a questão
que foi debate há 2 reuniões atrás, né? E não tivemos o entendimento final se encaminharia essa indicação do vereador Helder Evangelista ao Executivo ou se encaminharíamos uma representação às emissoras, que quem são as responsáveis pela manutenção dos canais abertos funcionando em nossa cidade. Coincidentemente, no dia de hoje, a TV Integração, por toda a parte da tarde, esteve, digamos, chuviscando, né, o termo que é usado, chuviscando as imagens. Uma boa novidade que fiquei sabendo do próprio Luciano Santana é que aquela sua indicação, vereador Helder Evangelista, repercutiu lá no Executivo, inclusive colocaram-se aí, vai ser contratado um técnico justamente para fazer o intermédio entre a cidade e os canais de televisão, mas eu acho que isso não sobrepõe a que nós, enquanto vereadores, enquanto Casa Legislativa, encaminhemos aí as filiais da SBT, Rede Globo, Bandeirantes, uma representação aqui da Câmara Municipal, e gostaria que, né, houvesse assinatura em massa desse documento para que chegue forte nessas emissoras e para que eles entendam que é uma demanda da nossa cidade, dos nossos moradores, e que vira e mexe, os canais são abertos e estão fora do ar, prejudicando aí que cheguem as informações aos viçosenses. Então, o reforço é justamente nesse sentido. Foi encaminhado até essa mesa diretora uma representação, a Band Minas, a TV Alterosa e a TV Integração, inicialmente assinada pelo vereador Geraldão, que gostaria muito de que houvesse assinatura de todos vocês, caros colegas, para que o documento chegue encorpado a essas emissoras. Boa noite e volto para mais debates. Em discussão, as proposições avulsas. O senhor Edelmino fará a discussão da proposição. Boa noite, senhora presidente, na pessoa de quem eu cumprimento todos da mesa, os demais vereadores, público aqui presente, todos que nos ouvem e assistem pelos meios de comunicação. Senhora presidente, eu pedi aqui a vinda à tribuna, na verdade, para poder falar rapidamente a respeito de um projeto que entra hoje para leitura. Eu sei que são as discussões e proposições avulsas, mas esse projeto que entra hoje, ele tem um simbolismo muito grande, né, para o município de Viçosa, né, que é o projeto 051, que dispõe sobre a determinação dos royalties do petróleo, gás natural e participação especial para a educação e para a saúde. Né, 75% para a educação, 25% para a saúde. Essa proposta, ela foi votada na Câmara dos Deputados, já foi encaminhada ao Senado. Quando eu falo que ela tem um simbolismo muito grande nesse projeto, em se falar dele hoje, é porque hoje estava colocado para que o Senado votasse a respeito desse projeto. Ele deve voltar, inclusive, para a Câmara dos Deputados, onde vai receber, né, uma emenda, né, melhorando ainda mais esse projeto. Bem, eu acho de extrema importância aqui para o nosso município a gente resguardar essa mesma proposta. A gente sabe das demandas de todos os municípios em relação à educação e em relação à saúde. São os grandes gargalos de qualquer município. E são sempre objetos, né, de campanha eleitoral, né, a cada 4 anos, para não falar a cada 2 anos, né, uma vez que a gente tem que levar em consideração também a eleição para governador. Mas, enfim, nesses 140 anos, né, da nossa cidade, acumulou uma dívida muito grande em relação a essas duas pastas, né, em relação à educação, em relação à saúde. E a gente sabe, né, que a educação e a saúde, né, que sempre foram grandes problemas, tem agora a oportunidade de virar uma página. Quando a gente fala agora, na verdade, ainda vai levar um certo tempo, porque a gente entende que a exploração propriamente dita do pré-sal ainda vai levar de 4 a 5 anos. Né? Mas a gente tem que se preparar, enquanto município, né, para que, então, esses recursos eles sejam realmente destinados a essas duas pastas, para a educação
e para a saúde, né, doutor Sérgio? A gente sabe o quanto seria importante, nesse momento, inclusive, o quanto seria bem-vindo, né, essa destinação, mesmo que seja 25% só para a educação, mas já iria praticamente resolver, né, um pouco do problema da saúde. E eu digo que para a educação o problema seria solucionado, né, porque só para o público entender, no máximo aí de exploração do pré-sal, podemos ter aqui para o município de Viçosa em torno aí de 2 a 3 milhões e meio chegando, né, por ano a mais no município. Então é um dinheiro que não estava até então planejado, que ele vem exatamente para poder fazer com que o município ele idealize todos os projetos nessas duas áreas, né? Então, fico aqui aguardando a leitura dos meus colegas em relação a esse projeto, que a gente venha, então, na próxima semana, apreciar de forma positiva, dando, então, a nossa contribuição, né, para o município, né, dando, inclusive, aí, a nossa resposta, né, a todos esses jovens que anseiam por modificações, né, que estão aí nas ruas, pedindo exatamente em relação, principalmente, a essas duas pastas, em relação à saúde e em relação à educação. Obrigado, boa noite. Quero parabenizar o vereador Idelmin, professor Idelmin, pela iniciativa. Dizer que, como educadora, eu concordo plenamente com essa possibilidade, mas, como presidente, gostaria de pedir que a gente seguisse a ordem, né? Assim, nós estamos votando as proposições avulsas, senão a gente acaba perdendo aqui o rumo do protocolo. Então, ainda está em discussão as proposições avulsas. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Proposições aprovadas. Estão em discussões e votação os seguintes projetos. Senhor secretário, por favor, faça a leitura do projeto a ser apreciado. Constando na pauta aqui, senhora presidenta, temos o primeiro projeto, na verdade, o veto, né? Veto aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei 029/2013, que dispõe sobre o estacionamento de veículos utilizados para transporte individual remunerado de passageiros e dá outras providências. Lembrando aqui, senhora presidente, que é a única votação e que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina em manter o veto. Então, só para entender que a Comissão de Justiça e Redação se posicionou para a manutenção do veto. Correto. Então, em discussão. Pois não, vereador Sávio José. Senhora presidenta, senhores vereadores, boa noite a todos e a todas. Só para colocar que o autor do projeto é o nosso presidente da casa, vereador Luiz Eduardo, e esse veto foi em acordo com o autor do projeto, né? Era uma questão que realmente o vereador Luiz Eduardo não tinha se atentado antes, então, por isso que a Comissão de Constituição e Justiça opinou por manter o veto, só reforçando, em acordo com o autor do projeto, vereador Luiz Eduardo. Obrigada, vereador. Vereador Alexandre Valente. Presidente, informar também que esse projeto desse veto não tem nada a ver com os taxas de Viçosa. Sim. Tá? São com taxas de outras cidades. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Senhor secretário, os vereadores, veto aprovado. Correto, senhora presidenta. Temos agora a emenda modificativa 001 ao projeto de lei 039/2013, aparelho de celular e outros nas escolas, tendo como autora a vereadora Marilane Santana Pinto Coelho Ferreira, em única votação. Com a palavra a vereadora Marilane. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar aqui a minha amiga Márcia, que também é educadora e que hoje está nesse plenário. Vereador Geraldão, me lembrei nesse momento que o marido da
professora Márcia estava presente e que ela estava traduzindo a reunião para ele, uma vez que ele é surdo, mudo, né? Então, acho que essa é uma ação que essa Câmara tem que fazer o mais rápido possível para contemplar, uma vez que esse já foi uma reivindicação sua, né? Pedir que conste em ata para a gente. Em relação à emenda que eu coloquei, e gostaria de deixar bem claro para vocês que no momento em que nós, enquanto Comissão de Educação, analisamos o projeto, para dar parecer nele, eu cheguei a conversar com o vereador Paulinho Brasília e Lidson Lene pelo seguinte: o regimento escolar, hoje, de todas as escolas públicas, municipais, estaduais, contempla isso que está na emenda. E, hoje, tem escolas particulares que também constam na emenda. Então, a minha preocupação em fazer a emenda, e deixo vocês à vontade para discutir, é que que nós possamos estar em consonância com 21 escolas municipais, 11 escolas estaduais e 6 escolas particulares. Imagino que das 6, 2 eu tenho certeza que faz parte do regimento. Então, só para vocês entenderem, quando eu coloco a emenda, qual é a questão quando se coloca assim, não? Mas uma coisa é você usar o celular e outra coisa é você levar o celular. Nós temos alunos, né, em todas as escolas, que tem um aparelho de celular, às vezes, que vale até R$1.000 ou mais. A partir do momento em que ele estiver portando esse celular dentro da escola, e com autorização, dentro da escola, no horário do recreio, se esse celular for roubado dentro da escola, se ele sumir dentro da escola, é de responsabilidade da escola. Então, como a questão é arcar com um bem que é de valor alto. Numa escola, às vezes, que você tem 400 alunos que têm celular num turno. Se dos 400 perder um celular por semana, como é que a escola vai arcar com isso? Outra coisa, o uso do celular na hora do recreio, né? Então, quando as escolas públicas entraram com o uso do celular, foi, inclusive, em acordo com a Vara da Infância e da Adolescência de Viçosa e do Conselho Tutelar, de exposição da imagem de alunos e alunos das escolas, em que as famílias levaram ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e da Adolescência, né, das meninas se sentirem constrangidas com o tipo de foto que era tirado dentro da escola e postado nas redes sociais. Então, eu trouxe para reflexão o vereador Paulinho Brasília e o vereador Lidson Lene. Sabem disso, deixo vocês muito à vontade para votar favorável ou não à emenda, mas só para vocês entenderem como é que, no regimento escolar, eu tirei do regimento escolar das escolas públicas de Viçosa. Ok? Boa noite, obrigada. Vereador Marcos Nunes. Muito obrigado, senhora presidente, né? Novamente, meus cumprimentos aí a todos e todas. Realmente nós estamos ficando prejudicados com essa questão do tempo, né? A gente fica até sem graça se vai cumprimentar ou não quem nos ouve, quem nos assiste, quem está por aqui, mas fica aí minha saudação novamente. Falei que ia fazê-la depois, mas nosso tempo de novo está sendo curto. Ô Marilange, eu quero até, desculpa chamá-la dessa maneira assim simples, mas quero até parabenizar, vontade, porque vereador. eu achei, a princípio eu sou contra a emenda do projeto, vim aqui discutir isso. Mas achei até que Vossa Excelência, na hora que argumentou aqui, foi até bom que Vossa Excelência viesse antes de mim. Desculpa aí, a gripe está pegando, né? Porque realmente Vossa Excelência coloca... A princípio, né, eu também já tive ideia de um projeto de lei desse tipo, né, nós sabemos que as escolas estaduais já têm essa lei e etc. Agora, do jeito que estava,
no original, estava falando desses tipos de aparelhos, né? MP3, celular, MP4, tablet, câmera fotográficas, vídeos, jogos eletrônicos, etc., na sala de aula. Então, obviamente, sala de aula é um ambiente do professor, também sou educador, também sou professor, e na sala de aula, realmente, esse tipo de coisa não é permitido. Agora, a emenda já fala no prédio da escola. Aqui eu tenho duas colocações a fazer. Primeiro, aí essa colocação, em relação ao projeto original e a emenda, eu não acho, aí eu não sei, né, passou pela assessoria jurídica dessa casa, mas eu acho que nós não podemos legislar sobre as escolas privadas. Né? Nós não temos essa competência. Até porque da outra vez, quando eu quis fazer isso, foi essa a resposta que eu tive. Não, ó, o município de Viçosa, nós, o legislador, não temos o direito de legislar sobre a escola particular. Nós temos o direito de legislar sobre a escola pública, municipal. Bom, esse é um caso, né? E que o outro projeto também não contempla, e esse aqui também fala dessa questão. Apesar de que passou por todas as questões aí de assessoria jurídica. Agora, de certa maneira, Marilândia, eu quero contribuir com o debate nesse sentido. Esse projeto ele é meio que ele vai de encontro, não, ele vai contrário a uma coisa que está normal no dia a dia, que é a grande novidade, né, de todos esses equipamentos eletrônicos, todos esses meios. Então, eu acho esquisito, né, num prédio da escola, ou dentro da escola, que não é especificamente o espaço da sala de aula, a gente tem que proibir esse tipo de aparelho. Eu, sinceramente, nós estamos legislando ao contrário, a tendência é isso aumentar, a tendência é você chegar na sala de aula, apertar o botão lá para saber que é sua presença ou não, a tendência é outra, a tendência é câmera nos registrando, a tendência é cada vez mais o uso desses objetos. E aí parece, né, eu sei que não foi a intenção de Vossa Excelência, por isso mesmo que eu disse que gostei muito da sua posição aqui anterior, mas eu acho que nós estamos indo em contramão do que é a novidade tecnológica hoje em dia, entendeu? Esses aparelhos, eles fazem parte da vida da moçada hoje. Não faz parte da minha, não, eu apanho pra caramba deles, né? Mas a mensagem, a questão, isso está fazendo parte. Então, eu não acho que seja direito nosso, né, alterar dessa maneira, ou coibir esse tipo de uso. Especificamente aqui, eu não gostei da emenda, vou votar contra, se assim for, mas eu queria até saber, Comissão de Justiça, se tem algum parecer, porque, para mim, a gente tem que tirar de rede privada. Nós não temos esse direito, gente. Eu tenho direito de usar o meu aparelhinho onde eu quiser. Aliás, não, como é que é? Eu entro na escola, o meu filho agora não pode mais? Como a gente legisla sobre isso? Eu acho isso complexo, né? E acho que nós estamos indo em contramão do que realmente a atualidade nos coloca, né? Aliás, eu como vereador, eu que estou precisando de um tablet para entrar toda hora no Twitter, no Face, essa coisa toda, hoje o mundo é da comunicabilidade e nós não devemos tirar isso do espaço da escola, não. O espaço da escola é o espaço de socialização do indivíduo, é o espaço onde o indivíduo aprende também a lidar com essas coisas e etc. Mas eu quero parabenizar, porque é interessante, mas eu quero colocar esses detalhes aqui também para o debate. Obrigado e boa noite. Vereador Sávio José. Vereador, eu vou te pedir um tempo. Vereador Lidson Lene. Boa noite a todos. Realmente eu vejo a preocupação da vereadora Marilândia, enquanto educadora, conhecendo os regimentos esses que eu não tenho conhecimento por não ser educador e nem ser proprietário de escola, nem, enfim, não estar nesse mundo educacional aí como profissional. Tivemos a reunião aqui, uma participação bem intensa de alunos, profissionais, e colocamos a lei de acordo com o entendimento que foi dado nessa reunião. Realmente, privar os alunos de utilizar esses meios tecnológicos dentro do prédio da instituição, embora esteja ferindo esses regimentos, é algo que o Marcos Nunes colocou bem aqui, que a gente vai estar indo na contramão do desenvolvimento da tecnologia. E a lei permite o uso desses equipamentos quando são utilizados como meio didático, meio de aprendizado. Muitas e muitas escolas hoje em dia já estão utilizando os tablets
para poder aplicar o ensino ao aluno. Então, vereadora, deixo essa opinião minha, eu também tenho minha insatisfação com vossa emenda, porém, o que foi levantado aqui pela Vossa Excelência, cabe maior discussão e aprofundamento para virmos aqui aprovar ou não esse projeto. Vereador Sávio José. Obrigado, senhora presidenta. Só justificar também que eu entendo que a intenção da senhora, ao colocar essa emenda, é a melhor possível de resguardar a escola de uma responsabilidade de furto, de perda do aparelho, uma intenção nobre, mas fazer coro ao vereador Marcos Nunes, ao vereador Lidson Lene. Na escola que eu trabalho, além da sala de aula, quando permitido pelo professor, o uso da tecnologia já é constante. Agora, no intervalo, no final da aula, aí é basicamente todo mundo, né? Como todos sabem, eu trabalho numa escola privada, onde os alunos têm uma condição aquisitiva boa, e praticamente todos têm os aparelhos, e é um meio de diversão, de ouvir música, de fazer um joguinho durante o intervalo, que eu acho que tem que ser preservado. Eu acredito, vereadora, que aí cada escola ela vai ter autonomia no seu regimento interno. Então, nessa reunião que o vereador Lidson comentou aqui, a senhora trabalhava no CASB, a diretora do CASB colocou, né, que pelo regimento interno deles não é permitido, então tem um funcionário que fica na entrada. Eu acredito que a escola que achar por bem fazer isso, que adote essa medida, mas você generalizar, realmente eu acredito que não é o caminho. Mas eu fiz questão de vir para falar que não é contra o mérito da emenda da senhora. A proposição e a preocupação é boa, mas eu acho que tem que pensar de uma forma mais ampla. Só para terminar, o vereador Marcos Nunes coloca a questão da Comissão de Constituição e Justiça, das escolas particulares, vereador. Quando isso foi abordado lá, no entendimento contrário do senhor, eu não sou advogado, eu não posso colocar aqui com argumentos técnicos para o senhor, mas se a escola está no município, ela tem alvará do município, a legalidade do município, tanto para a escola pública quanto para a privada, né? Mas eu acho que isso é um bom debate também. Obrigado. Vereador Paulinho Brasília, só a título de esclarecimento, inclusive essa dúvida nós tiramos também com o doutor Randolfo, quando eu fui colocar o projeto de emenda. Fica à vontade, vereador. Na ocasião da reunião que nós fizemos com os alunos, com os professores aqui, eu lembro que, naquela época, estavam acontecendo várias brigas em salas de aulas entre alunos e professores em função do uso do aparelho do celular dentro da sala de aula. E naquela semana da reunião, havia acontecido uma briga ferrenha mesmo entre uma professora e uma aluna, onde envolveu, inclusive, polícia, pai, aquela coisa toda. Então, por isso, da ideia de bolarmos o projeto, eu e o nobre vereador Lidson Lene. Mas aí eu quero discordar quando o Marco Nunes, ele coloca que nós estamos indo ao contrário da modernidade e proibindo um aluno a utilizar o aparelho na sala de aula. A emenda. Então desculpa, Marcos. Valeu. Então, eu quero falar o seguinte aqui. No projeto, nós não proibimos. Ele, durante o intervalo, ele poderá usar o celular, que eu acho até salutar, até para relaxar, aquela coisa toda. Na sala de aula, certo? Com exceção para ser didático, aí não. Porque senão desconcentra. Eu estive recentemente num congresso em Belo Horizonte dos Direitos Humanos, e lá nós colocamos, eu falei desse projeto, em função da violência que estava acontecendo, recebi até hoje 20 pedidos de cópias desse projeto por vereadores que estavam lá, para implantar em suas cidades. Quando nós citamos isso aqui, foi assim, foi um alvoroço na plateia. Bacana, finalmente alguém pensou nisso e tal. Então, eu acho que nós... Marilange fez o pedido, a gente vai conversar com ela tal, e vamos ver o que vai acontecer. Mas eu gostaria realmente que esse projeto fosse aprovado, porque nós realmente ainda
continuamos a ter problemas em salas de aulas, em colégios, em função dessa matéria não ter virado lei. Então, qualquer aluno pode levar o celular, enfim, cada escola tem a sua metodologia. No CASB, eu lembro que o CASB foi tido como exemplo em relação a esta matéria. O modelo que o CASB implantou, e a Marilange sabe muito bem, serviu como exemplo naquela ocasião. Obrigado. Ok? Você pediu a parte? Ô, Marcos, desculpa. Fica à vontade, Pode Marcos. sentar Desculpa. aqui, fica à Perdão, vontade, tá? Não, obrigado, Paulinho. Na verdade, não sei nem se era uma parte, né? Mas é para dizer o seguinte, Paulinho. Eu tive a oportunidade, até estranhei muito, né? De agora, estudando na UFV, o caso é diferente, porque lá é uma universidade, o público é adulto, mas tive a oportunidade de não ter o caderno mais, né? De usar só o laptop. E, inclusive, tem esse problema. A gente fica assim na rede, enquanto o professor está falando, a gente vai... Isso é uma coisa que vai se tornar normal, né? Mas... eu acho, né, é porque Vossa Excelência ali não estava falando da emenda, é porque eu estava discutindo a emenda, né? Porque eu acho que a emenda ficou pior do que o projeto. O projeto, beleza. Mas a emenda eu achei que exagerou um pouco aí, eu acho que tem que ser... Gente, olha só. Sinceramente, assim, vereador Marcos Nunes, como assim? Eu disse que a emenda está pior do que o projeto. Sim. O projeto está bom, poxa, não. Tá, mas, então, como autora da emenda, no início, eu fiz questão de ressaltar que a emenda, o que consta na emenda é o que consta nos regimentos escolares de todas as escolas municipais de Viçosa e provavelmente das escolas estaduais e de algumas escolas particulares. Mas estaduais, municipais, as 21, eu posso te garantir que é a mesma. E assim, eu fiquei muito à vontade para colocar a emenda e trazer a reflexão. Porque a minha única preocupação é realmente essa casa fazer uma lei que não está em consonância com os regimentos escolares. Eu entendo com isso que aqui a lei ela vai cair por terra todos os regimentos escolares das escolas públicas. Então, é nesse sentido que eu trouxe a discussão. Mas, já que eu consegui acalorar a discussão e dizer para vocês que eu não sou contra a tecnologia, pelo contrário, né, como educadora, gosto da tecnologia, acho que vai chegar um momento em que os nossos alunos terão, né, da escola pública, cada um o seu tablet, e que a nossa responsabilidade aí ela será outra, mas eu prefiro, então, pedir sobrestamento da minha emenda, né? Se isso é possível. Sobrestamento? Acho que não, né? Então, eu vou retirar... Não, mas eu não posso pedir isso. Eu estou pedindo a retirada, então, da minha emenda. Pode ser assim? Hã? Vamos fazer a retirada da emenda. Em votação, a retirada da emenda. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Feliz Marcos Nunes. Vamos dar, então, continuidade. Continuando, vereador... Questão de ordem. Eu gostaria de pedir o sobrestamento. Só um momento que ele não está em pauta ainda, não, peraí. Ele não está em pauta? Não, peraí. Ele vai colocar o projeto em pauta. Projeto de Lei 039/2013, em primeira votação, tendo como autores os vereadores Paulo Roberto Cabral e Lidson Lenner. Dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos eletrônicos portáteis em salas de aula dos estabelecimentos de educação pública e privada municipais. Agora sim, eu peço o sobrestamento, então. Então, acho que a intenção é discutir um pouco mais. Tem sido demorado esse projeto, né, do Lidson e do Paulinho, mas até agradeço a eles a possibilidade da gente discutir internamente sobre o assunto. Pedido de sobrestamento em votação. Em discussão, em votação.
Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Pedido de subrestamento aprovado. Próximo projeto de lei, senhora presidenta. Agora, em terceira e definitiva votação, projeto de lei 032/2013. Autores, os vereadores Sávio José do Carmo e Geraldo Luiz Andrade. Cria o Conselho Municipal da Juventude, CMJ, e dá outras providências. Em discussão, vereador Sávio José. Senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, a Paola de Castro já esteve aqui nessa tribuna para falar desse projeto, ele já foi debatido, está sendo debatido há quase 2 meses nessa casa. É um projeto de 2004, que criou o Conselho Municipal de Juventude, e que ele nunca se efetivou, não tinha os membros, não foi puxada a reunião, e aí na iniciativa minha e do vereador Geraldão, retomamos esse projeto, chamamos a juventude de Viçosa para debater, fizemos alterações, e hoje ele chega na sua última votação, né? Então, só queria registrar aqui que é um momento que a gente fica alegre, não só por botar o conselho no papel, a gente quer tirar ele do papel, mas se a primeira etapa é essa, nós vamos aprovar hoje o conselho, depois o Poder Executivo vai indicar seus membros, a sociedade civil vai indicar seus membros, e o que a gente deseja muito é que seja um fórum permanente de discussão da juventude, né? Que não fique só na discussão, que vá para a deliberação também, que seja um ponto de encontro da juventude viçosense, a juventude universitária, a juventude da periferia, a juventude do centro, a juventude negra, a mulher na juventude, que ele seja o mais diverso possível, para que a gente coloque as pautas transversais da juventude como políticas públicas para o nosso município, né? O sentimento de criar esse conselho é de colocar, dar cada vez mais voz e vez à juventude, e ela como protagonista do seu próprio destino. É que a juventude fale, sim, sobre educação, sobre saúde, sobre esporte, lazer, geração de emprego, e que o poder público, Câmara de Vereadores, Poder Executivo, seja um parceiro nessas políticas públicas para a juventude. Então, peço a todos os senhores a aprovação desse projeto. É só o primeiro passo, teremos muito trabalho ainda, mas eu acredito que vai ser um conselho muito trabalhoso, mas que dará frutos positivos para a sociedade viçosense. Por favor, professor Delmiro. Vereador Sávio, só queria parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar também o vereador Geraldão, né, por essa iniciativa, porque nós temos aí 20 mil jovens praticamente em Viçosa, muitos, né, envolvidos com a Universidade Federal de Viçosa, né, muitos de fora. Essa questão da juventude sempre foi algo, né, muito necessária, a mobilização dela enquanto grupo, enquanto representação realmente dos anseios, né, principalmente da comunidade universitária. Então, era só parabenizar realmente Vossa Excelência pela iniciativa do projeto. Muito obrigado. Boa noite. Projeto de lei. Dá licença. Discussão da redação, se alguém quiser discutir sobre a redação, discute. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Então, estamos agora, né, com o projeto de lei que trata do Conselho Municipal da Juventude, aprovado, e ao trabalho, vereador Sávio José e vereador Geraldão. Senhora presidente, eu Sim, acho senhor. que é um momento muito importante para essa casa. Eu gostaria de uma regimental salva de palmas para essa conquista da juventude em Viçosa aí. Gostaria de convocar a todos. Parabéns a todos, né, os jovens e os jovens vereadores, que somos todos, né, Marcos Nunes? Jovens vereadores. Não é isso, João Diosino?
Seu secretário, próximo projeto. Eu não posso deixar de observar Renatinho com o cartaz. Estou doido para saber o que está escrito naquele cartaz, mas não consigo, está muito apagado, Renatinho. Ah, sim, parabéns. Projeto de lei 043/2013, em única votação. Como autor, vereador Marcos Nunes Coelho Júnior. Dispõe sobre denominação de vias públicas Maria de Lourdes Fiário Lopes e Ovídio Lopes Bering, no bairro Liberdade 2. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em única votação. Projeto de resolução número 014/2013, também em única votação. Autores, vereadora Marilange e vereador Alexandre Valente. Cria a Procuradoria Especial da Mulher e dá outras providências. Com a palavra, a vereadora Marilange. Então, boa noite de novo. Agora volto a essa tribuna. Como o vereador Marcos Nunes colocou aqui na semana passada, nós precisamos mesmo de tentar viabilizar uma outra perspectiva para as reuniões da casa, porque nós não conseguimos, com tantas demandas, às vezes até nem prestar contas daquilo que fazemos no decorrer da semana. E há 3 semanas atrás, nós recebemos aqui a psicóloga da Casa da Mulher, que falou um pouco até sobre a questão do protocolo, e naquele dia, naquela hora, nós recebemos uma correspondência de Brasília, do Senado Federal e também da Câmara dos Deputados, falando sobre um encontro para a instalação da Procuradoria Especial da Mulher. Eu quero deixar essa parte para o vereador Alexandre Valente, que participou junto comigo do encontro, poder falar legalmente da Procuradoria, mas dizer para vocês que tamanha foi a nossa surpresa quando nós chegamos em Brasília e descobrimos que em Minas Gerais ainda não existe em nenhuma Câmara Municipal a Procuradoria Especial da Mulher. Por quê? Na verdade, ela foi fundada em 2009 e ela foi primeiro disponibilizada a montar nas assembleias legislativas. E como Minas Gerais não montou a Procuradoria Especial da Mulher, isso acaba que também o Estado não consegue se mobilizar em relação a isso. Então, ela tem algumas frentes de trabalho junto ao judiciário, né? Na maioria das vezes, preferencialmente, a Procuradoria da Mulher, quando se tem mulheres parlamentares, ela faz parte, né, dessa força do gênero, né? Então, seria a mulher procuradora e as procuradoras adjuntas. No meu caso, eu sou sozinha, então eu conto com vocês para a aprovação do projeto, mas também para me acompanhar como vereadores adjuntos, porque eu não tenho vereadoras para fazer parte comigo, né? E o vereador vai poder dizer um pouco mais sobre isso, mas nós vamos fazer um encontro aqui em Viçosa, no dia 29 e 30 de agosto, se esse projeto for aprovado, para a instalação da Procuradoria da Mulher, nesse 29 e 30. E nesse dia, nós vamos trazer a senadora da República e também a deputada federal. A senadora da República é a Vanessa e a deputada federal a Eunice Barbalho. Então, Alcione Barbalho. E aí elas vão vir para falar um pouco, para participar desse encontro, para fazer para proferir palestras, e nós vamos atrelar algumas também ações de Viçosa, né, de repente da Casa da Mulher. Nós ainda não pensamos, mas a intenção é ir além, é trazer
também nós estamos mobilizando outras câmaras municipais para instalar a Procuradoria da Mulher, porque senão vamos ficar sozinhos em Minas e não vamos buscar fortalecimento. E a intenção é se fortalecer como rede. Então, se for a única, nós não conseguimos andar. E se, de repente, nós montamos a de Viçosa e conseguimos montar pelo menos mais 10 na região, essas outras 10 vão montando outras também e vão criando uma rede de procuradorias especiais da mulher. Então, eu vou deixar aqui para o vereador Alexandre colocar mais detalhadamente sobre essas ações, como é que vai se dar. Então, obrigada, boa noite. Vereador Alexandre Valente, para o uso da tribuna. Boa noite, Marilange, aos outros componentes da mesa, aos demais vereadores, a todos e a todas que nos assistem. Pois então, o projeto de resolução, o 014 de 2013, o intuito maior dele é que seja criado a Procuradoria Especial, para ser criada a Procuradoria Especial da Mulher no município, dentro da Câmara. E é sabido que existe a lei Maria da Penha hoje, que ela dá todo o apoio que ela dá o apoio à mulher. Além dessa mulher ela ter o apoio, ela ter o respaldo legal, o homem também ele precisa de apoio. Em Viçosa, nós já temos a Casa da Mulher, mas em uma situação, uma mulher apanha do marido, sai essa mulher de casa com 2, 3 filhos, vai à delegacia para registrar um boletim de ocorrência ou chama a polícia. E aí? Registrou o boletim de ocorrência, dependendo. Aí essa mulher, esse marido, na hora que a polícia chega, ele já fugiu do flagrante, da culpa, ele não vai conseguir ser preso naquele dia, às vezes fica escondido nas imediações da casa, ou em algum matagal próximo, essa mulher volta para casa com essas crianças. Que segurança essa mulher terá? Na lei diz que o delegado de polícia, ele poderá acompanhar essa mulher até a casa. Nós não temos, à noite, nem delegado em Viçosa. Acontece um crime, nós temos que ir ao bar. Então, a procuradora, um cidadão que chega em casa, a mulher que trabalhou o dia todo, ou trabalhou fora, ou trabalhou em casa, ou cuidou dos filhos, esse cidadão chega em casa e bate nessa mulher, ele deve estar com algum distúrbio, né? Porque não justifica, não se resolve nada em pancadaria. Em Viçosa, nós temos a Casa da Mulher, mas nós não temos uma casa de passagem. O bom seria que tivéssemos uma casa que essa mulher pudesse ficar pelo menos 48 horas. Aí, e o povo conversa tanto aqui na mesa, né? Aí tinha que ter, no mínimo, uma casa de passagem para que essa mulher passasse essa noite na casa, para que no outro dia ela voltasse para casa ou que ela tivesse um apoio da polícia ou de seus familiares. Além da Casa da Mulher, que já é instituída em Viçosa, há uma possibilidade também de estar fazendo exames HPV, que é feito em meninas a partir de 11 anos, né, doutor Sérgio? Os exames de HPV... Desculpa, inclusive a vacina, né, vereador? A vacina... O HPV é uma vacina ou um exame? É um exame mesmo, né? Tá. O Papa Nicolau também é um exame, também, né? Então, e com relação à lei Maria da Penha, antes precisava-se de que a mulher ela tomasse a iniciativa, ela deveria ligar para a polícia. Hoje já tem modificações nessa lei de que qualquer pessoa que vê uma mulher sendo agredida, essa pessoa pode ligar para a polícia e avisar. Tem uma mulher que está sendo ameaçada. Então não fica só no âmbito dela, ela ligar, ela chamar a polícia. Então o intuito maior, nós vamos entrar em contato com as outras câmaras
das cidades vizinhas, a fim de que Viçosa se torne um polo e que vá... Fala a palavra, Paulinho. Que vá expandindo, obrigado, Sérgio, que vai expandindo para as demais cidades, para que possa dar apoio não só às mulheres de Viçosa, mas de toda a região. Boa noite, muito obrigado, e eu peço aos senhores que votem favorável à nossa resolução, por gentileza. Só para concluir, as procuradorias da mulher, né, e todo o trabalho de política da mulher, ela está sendo hoje sustentado pelo Banco Mundial, né? A verba é uma verba do Banco Mundial, no sentido de algumas ações junto à Casa das Mulheres, nas cidades existentes, na busca da saúde da mulher. Claro que tem uma outra frente de trabalho que eu quero deixar claro aqui, até para vocês pensarem na votação. Também, uma das ações é o fortalecimento da participação da mulher na política, uma vez que hoje, no Brasil, somos 3% de mulheres parlamentares e 97% de homens. No ranking mundial, nós estamos em 156. Nós temos 155 países que têm maior participação da mulher na política do que o Brasil, onde nós temos uma mulher presidenta. Então, nesse sentido também, a Procuradoria da Mulher, ela traz o fortalecimento da mulher como parlamentar. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de resolução aprovado. Nós vamos organizar, então, para esse evento de instalação. Gostaria que vocês já colocassem nas agendas 29 e 30 de agosto. O último item da pauta, senhora presidenta, projeto de resolução 013/2013. Segundo e definitivo turno de votação. Letra G. Projeto de resolução. Faltou o 03/2013. Vereadores, como autores, são os vereadores... A vereadora Marilange, vereador Alexandre, vereador Lidson Lene, Marcos Nunes e Paulo Roberto Cabral. Em discussão. Vereador Helder Evangelista. Boa noite, senhora presidente, em nome da qual cumprimento todos da mesa, meus nobres colegas, público presente, aos que nos assistem e nos ouvem. Eu gostaria de pedir vistas a esse projeto, presidente, porque desmembra a Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte e cria a Comissão Permanente de Educação, Ciência e Tecnologia. E eu gostaria de, conforme conversa com o nosso presidente, Luiz Eduardo, que fosse acoplado aqui a Comissão Permanente de Cultura, Esportes e Juventude, que fosse colocasse aqui o turismo, tá? Porque foi uma conversa que eu tive agora à tarde com o Cebolinha, né, o nosso presidente Luiz Eduardo, e a gente acha que deveria incluir o turismo nessa comissão, tendo em vista que ela não está em comissão nenhuma. Muito obrigado. Semana que vem, a gente vai ter que retornar com ele. Não, na outra semana. Positivo. Pula um, volta outro. Aí sou... Positivo. Ele está pedindo vistas, então? Então, pedido de vistas, acho que é pertinente o vereador Helder. Em votação, em discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Pedido de vistas aprovado. Senhores vereadores, só antes da palavra livre, lembrar da audiência pública, quinta-feira, às 18 horas. A minha preocupação aqui é que nós temos um tempo de meia hora,
Então, nós não podemos manter a reinscrição, só a inscrição. Vamos tentar ser rápido, né, para manter pelo menos a inscrição. Eu já gostaria, senhora presidenta, que o vereador João de Josino me substituísse em segunda a falar aqui. Eu deixo para falar semana que vem. Eu também retiro a minha, era terceiro, eu retiro a minha fala. Vereador João de Josino. Não, parece que você deu lugar para ele. É você. Vou cumprimentar a Marilânge, né? Presidente dessa casa, em exercício, secretário Paulinho, Lídio Solene, meus colegas vereadores e povo presente. E cumprimentar também quem fez uso da palavra. Mais ou menos 15 dias ou mais, o presidente dessa casa pediu que olhasse um poste lá no Paraíso. Quero até parabenizar o Paulinho também, que ele entrou em contato com a Oi, e eu também entrei em contato com a Oi, Paulinho. Realmente, o poste está muito perigoso, né? Pode vir a cair em qualquer momento, e se ele cair, ele vai cair para o lado do asfalto. Só para registrar, né? Eu também, inclusive o chefe da Defesa Civil, até me acompanhou nessa visita. Então fica aqui também, né, eu acho que lá os postes realmente foi a comunidade que colocou. Mas como a Oi, né, fez a instalação, então eu acho que a responsabilidade é da Oi, né? Então acho que eles têm que tomar umas medidas que coloquem aquele poste. E quero também, Paulinho, eu vi no seu programa um cidadão ligando, né, que ele foi... nesse dia eu estava lá naquele restaurante ali na Pátio Serafim. Assim que eu peguei o prato para me servir minha comida, o cidadão caiu dentro do restaurante. E levamos até bastante susto, porque ele é muito forte e o barulho foi muito feio. Sabe? Aí a mulher dele, desesperada, criança, e quero aqui fazer um agradecimento ao Corpo Bombeiro, viu? A equipe do Corpo Bombeiro. Foi muito rápido o atendimento, viu, doutor Sérgio? Foi muito rápido. Eu acredito que, parece que ele falou com você, que no Hospital São Sebastião ele foi muito bem atendido, não falou? Tá? Então eu quero só registrar aqui esse agradecimento da equipe do Corpo Bombeiro. Foi muito rápido mesmo atendimento, viu? O cidadão desmaiou lá e aí eles chegaram imediato. E às vezes eu faço muita crítica, né, do secretário de Agricultura, porque aquilo que eu passei na tribuna da Câmara aí na semana passada, lá na comunidade do Gascalho, com os outros, é uma vergonha, né? O Helder? A gente esteve lá no local, mas também quero acho que a gente errar é humano, a gente não deve permanecer no erro. Então, algumas palavras que eu até citei ao Marcos, eu até peço aqui desculpa, porque realmente aquela comunidade lá tem um problema lá com o morador, o que mora mais em cima lá. Mas em conversa com o Marcos, né, reuniu com ele e com a esposa dele, acho que eles entraram num acordo, né, Helder? Ele liberou para fazer aquele serviço do jeito que é preciso fazer. As pessoas que nós até visitamos lá, uma das senhoras chegou até a cair e quebrar o braço naquele local. A gente às vezes fica até com vergonha de ouvir isso da comunidade, né? Porque já tem bastante tempo, mas não, hoje eu não culpo muito a Secretaria de Agricultura, não. Mas é o cidadão mesmo, que é morador lá do Cajuri, né, de Viçosa com Cajuri, ele mesmo que estava assim, travando um pouquinho o município a executar aquele serviço. Também quero agradecer o Helder aqui, né,
Na sexta-feira parece que vários vereadores foram convidados, né? Mas por motivo, às vezes, dos seus compromissos, não pôde ir. Aí eu acompanhei o Helder e o Marcos. E fui até lá na comunidade do Córrego São João, e ele iniciou um trabalho ali no português, no Amoras, e quero até parabenizar pelo trabalho que ele vem executando. É o trabalho que tem que ser feito mesmo. Mexer nas estradas, botar o cascalho, vir com o compactador, o rolo, né? O rolo. Tem mais uns 2 minutinhos? Mais um, né? Tá podendo não, né, gente? Não. Mas aí fica aqui o meus agradecimentos. Ele até colocou lá que tem 4 pontos na zona rural que ele vai fazer aquele tipo de trabalho. Porque não vai dar tempo dele fazer em todos os locais. Mas linha de ônibus, linha de leite e granjeiro vai ser beneficiado. E aqueles galhos de estrada vai ser patrolado e cascalhado, viu? Então fica aqui o meu agradecimento. Outra coisa, Maria, só mais um segundinho, eu quero falar também, porque eu visito a feira todo sábado. E eu fui criticado, Maria, já na feira, mas eu quero aqui me defender, porque eu acho que a nossa obrigação aqui é fiscalizar. Mas no dia que eu estive lá na comunidade do Retiro, aqui para o lado do Joaquim de Paula, quem chegou lá e deu a ordem para o operador não abrir as estradas com aquela máquina foi o Demar. Não foi o João Josinho que proibiu. Tá? Então eu quero deixar bem claro aqui os produtores da rural que foi o Ademar que parou. E realmente, patrão não foi feito para arrancar barranco mesmo, não. Tem trator de esteira, entendeu? Então não foi o João Josino que mandou parar o serviço. Eu não estou proibindo abertura de estrada. Né? Portanto, o Marcos lá na comunidade do Córrego São João está fazendo um belíssimo trabalho. Entendeu? Parabéns, uma boa noite a todos. Então, vereador Sávio José. Senhora vereadora, presidenta Marilange, senhores vereadores, público presente, aos que nos ouvem, nos assistem, imprensa aqui presente, funcionários dessa casa, meu boa noite. Bem, João, eu queria agradecer a sua ida lá no Paraíso, porque nem eu que coloquei aqui a questão da moto no poste, os moradores me procuraram, então que bom que está sendo resolvido. Eu queria saudar aqui também a todos que usaram dessa tribuna, ao Gerson, a Paola, ao Tenente-Coronel Lúcio Mauro, ao Major Ramos, Sargento Ivone e o Eduardo, do Movimento Viçosa que queremos. Eu acho que é importante falar para o público que ainda está aqui, para os que nos assistem e que nos ouvem, explicar um pouquinho, rapidamente, da dinâmica dessa casa. Né? Pode parecer muito estranho às pessoas que não estão acostumadas. O rapaz fez o uso da tribuna 6h15 e falou do vereador Sávio José. E eu estou subindo a tribuna 9h40 para poder falar. Mas ele já teve ali. Então, são os vários expedientes que tem nessa casa, e a tribuna ela serve para cada coisa, né, na sua hora, vamos dizer assim. Então, a gente estava aqui com convidados, discutindo com convidados, eu não ia pedir a palavra para ter uma resposta. Depois estávamos discutindo projetos, então o objetivo é discutir projeto. Agora sim nós estamos na palavra livre. Então agora a gente pode se expressar dos temas que acharmos pertinentes. Parabéns, vereador. Obrigado. Bem, é só para deixar claro mesmo, para colocar que nós não estamos fugindo de nenhum assunto, é interesse de todos e todas aqui deixar as coisas mais claras possível, mas infelizmente não, acho que felizmente pelo regimento tudo tem sua hora. Bem, eu queria colocar em relação a essas manifestações, eu estou acompanhando as manifestações desde a primeira, né, já retratei isso aqui, estive nela, queria dar parabéns pela manifestação de terça-feira passada, nós não tivemos oportunidade de usar a tribuna por causa disso, pacífica, ordeira, colocando sua mensagem, por ter participado da primeira, eu achei que a segunda foi abordado muito mais temas locais, isso é fruto de uma organização do movimento que está de parabéns. E ontem teve outra,
com um número menor de pessoas, mas que não deixou nada a desejar também, em termos de organização, de bandeiras levantadas e da manifestação por si só. E o que foi colocado aqui, perguntado pelo Eduardo, é se eu estava fazendo intermédio do Executivo com a manifestação. Eu queria deixar bem claro que eu sou um vereador de oposição, já disse isso aqui várias vezes, isso é público e notório a todos os viçosenses, e o que aconteceu foi o seguinte: fui procurado pelo Poder Executivo, que estava colocando que a organização não havia procurado o Poder Executivo para conversar, para negociar. E se eu podia fazer essa ponte. Eu disse que eu não respondia pelo movimento. Que o que eu poderia fazer, vereador João, é perguntar ao movimento Viçosa que queremos se ele queria conversar com a prefeitura. Se ele quisesse conversar com a prefeitura, falar que a prefeitura estava disposta a conversar. Né? Então, coloquei que quem tinha que responder aqui não é o vereador Sávio. Essa pergunta não teria sido direcionada a mim. Né? E cheguei na manifestação ontem e coloquei isso para alguns organizadores. Olha, o Poder Executivo falou que se vocês quiserem conversar, eles estão dispostos, vocês vejam isso com eles. Então, a situação é essa. Queria colocar que foi o que aconteceu na tarde de ontem. Pegando ainda esse link das manifestações, eu queria convidar todos os senhores vereadores, a senhora vereadora, ao público presente, na segunda-feira próxima agora, no dia 8, às 18h30, eu e o vereador Marcos Nunes, enquanto bancada de Partido dos Trabalhadores, vamos estar promovendo um debate aqui nessa casa sobre a reforma política, que é uma das pautas de todas as manifestações no Brasil inteiro. O PT está com uma proposta, desde o começo do ano, de uma constituinte exclusiva para se debater reforma política. Né? Por uma questão conjuntural e de tempo, o governo achou melhor abrir mão da constituinte e propor um plebiscito. Então, nós, enquanto Partido dos Trabalhadores, temos propostas para essa reforma política. Então, nós queremos convidar aqui a AME Viçosa, o Viçosa que queremos, os senhores vereadores, representantes de todos os partidos políticos, da sociedade civil, para debater essas propostas de reforma política. Estará aqui conosco o deputado federal Padre João, provavelmente o deputado estadual Paulo Lamac, provavelmente a deputada estadual de São Paulo, Ana do Carmo, o professor da Universidade Federal de Viçosa, Diogo Torino. Estamos convidando todas as entidades de classe, sindicatos. Então, fica o convite. Nós queremos engrossar o caldo dessas manifestações, politizar o debate, respeitando a autonomia dos movimentos e que as mudanças estruturais do país realmente aconteçam. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, vereador. Vereador Paulinho Brasília. A todos que falaram aqui, parabéns e podem contar com a gente. Eu quero falar com o João de Josino, parabenizar o João de Josino por ter falado sobre o poste lá do Paraíso e parabenizar o Sávio por ter chamado a atenção nesse sentido. E nós, através das redes sociais, o nosso programa funciona muito em cima disso, redes sociais. E as pessoas vão passando as informações para a gente. Eu estive no Paraíso ontem e realmente aquele poste vai cair. Aquele poste vai cair. Eu tirei as fotos hoje, eu postei no meu Facebook, mas acabei esquecendo de trazer para a reunião em função de outros encontros que eu tive hoje. Mas aquele poste vai cair. E hoje nós tivemos assim a clara evidência de que a Oi, até esse trocadilho, a clara evidência de que a Oi, né, não está viva para essa situação. Nós ligamos para a Oi, isso. Exatamente. Nós ligamos para a Oi, lá no Ceará, né, porque ela atende no Ceará, e eu fiquei quase 1 hora, meu amigo, conversando com a atendente para a gente tentar resolver esse problema em Viçosa. E eu acho isso um absurdo. Eu acho que é o seguinte, se existe uma agência da Oi em Viçosa, né, uma loja da Oi que seja, a loja tem que ter autonomia para resolver esse tipo de problema. E não nós ligarmos para o Ceará, né, e para tentar resolver um problema local. Fiquei mais de meia hora. E com essa minha ligação foi a 31ª no mesmo tema, o poste do Paraíso. Eles não vão resolver isso. Esquece.
Aí, por sorte, alguém estava ouvindo, e eu falei o seguinte, vamos saber o preço desse poste, que é um poste menor do que o tradicional da CEMIG, que custa 7 mil. Esse poste custa, se custar 2 mil é muito, mas demos a sorte de alguém estar ouvindo. O cara falou, eu tenho um amigo que tem esse poste, e ele está vendendo por R$70. Aonde? Ah, lá em Araponga, fechado. Então, eu vou lá buscar esse poste, junto com Jorge Gouveia, da Transgouveia. Nós vamos buscar lá domingo, que seja. Ele tem um caminhão MUC, que tem que trazer com o MUC. E pronto, vamos doar pro pessoal do Paraíso, sem problema nenhum. E resolve o nosso problema, porque a Oi não vai resolver. A Oi não vai resolver esse problema. Então nós vamos lá entregar para eles. Parte. Sim? Agora deixa eu te pagar uma conta da Oi para você ver. Sim, exatamente. Vocês entenderam? Então, quer dizer, é um problema grave que está lá. Gente, o poste está solto, ele está preso por um fio só. Ele está assim, ó, próximo da BR-280, em frente à chácara Isabel Cardoso. Isabel Cardoso, não é isso? Então, que isso, gente? Então, ok. Então, esse poste vai cair. Então, antes que isso aconteça, vamos levar lá, vamos tirar e acabou. Acabou o assunto, parabéns, sabe, parabéns, entendeu? Agora, as operadoras que estão em Viçosa têm que dar autonomia para suas lojas para resolver esses problemas, gente. Que a gente não pode estar ligando para um lugar totalmente diferente para tentar resolver um problema local, tá? Vou chamar a atenção para isso. Muito obrigado a todos, boa noite. Paulinho, parabéns para você também, viu? Pelo seu empenho que eu vi hoje, você tendo muito trabalho para falar, viu? Muito bem, vereador Paulinho Brasília. Agora trabalhando com a manutenção da Oi também. Vereador Marcos Nunes. Muito obrigado, senhora presidente. Mais uma vez aqui também, né, meu boa noite a todos e todas. Precisava de 20 minutos para tratar dos assuntos que aqui vou falar, então eu peço desculpas a todos, né, a vocês e também o pessoal de casa, todos que nos ouvem, nos assistem. Não vai ser possível tratar de todos os assuntos. Queria cumprimentar também, e cumprimentar pedindo desculpa quem usou a tribuna livre. Não vai dar para comentar o comentário de cada um aqui, né, eu quero só mostrar rapidamente, a assessoria está providenciando ali um pequeno slide, e dizer o seguinte, né, enquanto a assessoria, viu, Sávio, eu acho que parabéns a você por estar acompanhando aí, né, o Viçosa que queremos. E eu digo o seguinte, eu tenho parabenizado muito esse movimento. Agora eu vou dizer o seguinte, nós precisamos de vocês. Eu, vereador Marcos Nunes, eu preciso, né, de debater e de aprofundar os assuntos que o Viçosa que queremos levanta a bandeira, né? Então, acho que como todos nós aqui que estamos querendo o debate, eu quero também, eu estou acompanhando mais de longe do que o Sávio, também acompanhei todas as manifestações, mas nós precisamos aprofundar alguns debates, viu, Sávio? E eu vou falar de outras duas coisas, pessoal. A primeira é sobre audiência pública, e vou encaixar aqui os dois assuntos, porque não vai dar tempo de tratar de tudo. Nós fizemos rapidamente, aqui vai ser rápido, eu vou mostrar 3 slides de mais de uma centena que nós fizemos aqui na casa, mas fizemos uma audiência pública do primeiro quadrimestre, e só para quem tem curiosidade, ou para provocar um pouco quem está em casa, a tela que está aí na sua televisão está mostrando o orçamento, quer dizer, quanto é que está orçado, né, do nosso município. Vocês estão vendo ali que é um total de 138.916, que está dividido daquela maneira, né? A prefeitura, enquanto ente, enquanto um órgão aí, né, ele tem 99 milhões aí de orçamento. Em seguida vem o SAI com 19 milhões, a Câmara, né, essa casa aqui, 4,2 milhões de orçamento, o IPREV, o Instituto de Previdência do Servidor, 10,9 milhões, e, finalmente, o IMAS com 5,2 milhões. Na audiência, a gente faz audiência com todos os órgãos. O IMAS, dessa vez, teve um pequeno problema, não compareceu, mas isso a gente vai resolver depois. Foi um problema realmente de saúde, de estar aqui. Passe, por favor, o próximo slide, por gentileza. Ai, né? Acho que ninguém consegue ver isso aí, né, pessoal? Mas, rapidamente, era só para dizer, talvez não dê nem tempo de dizer, mas ali nós temos as receitas do município, né? Eu queria ter um tempo de fazer uma fala maior para poder provocar mesmo, para que quem está nos assistindo veja, né? Então, vocês vejam aí, né? A gente tem orçado 4,6 milhões para arrecadação com o IPTU,
cerca de 5 milhões com ISS-QN, 3, alguma coisa milhões ali com ITBI, né, e não vou, aquilo ali é só da PMV, vocês estão vendo que fecha 103 milhões 741, que se eu retirar o 4,2 milhões da Câmara, volta para aqueles 99 que estava na lâmina anterior. Só para vocês perceberem, ali está as principais fontes de receitas, né, mais ou menos no meio da tela vocês vão ver o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, cerca de 30,8 milhões, né, de reais, o ICMS 12 milhões, enfim, né, o IPVA está ali praticamente todo, né, os 5 milhões é o que a gente pretende. À direita ali tem o que foi arrecadado no primeiro quadrimestre, né, que representa ali, né, vocês vejam, por exemplo, como exemplo, o IPTU, na primeira lâmina, 0,23%, porque não está o momento ainda de cobrar. Próxima lâmina, por favor. Próxima, não tem mais um aí? Não? Tem. Bom, aí está também, né, rapidamente, o que foi orçado e o que foi realizado no primeiro quadrimestre. Eu quero chamar a atenção para a Secretaria de Cultura, Patrimônio, Esporte e Lazer. Vocês podem ver na última coluna da direita, a Secretaria de Administração já gastou, né, 22,61% do que orçou, a saúde ali, recursos próprios, 30,58%, vinculado 26,7% e cultura 15,01%, porque realmente nós estamos no início do ano. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero aqui, senhores vereadores, e vou embora e peço desculpa se não for bem entendido, por causa do meu tempo aqui, estou vendo que eu tenho 28 segundos e não vou me prolongar aqui. Mas acredite, senhores vereadores, e quero fazer essa proposta. Acho que Viçosa esse ano, amanhã eu tenho uma reunião para a comissão de festa da cidade, eu acho que em função das questões que nós estamos vivendo na saúde do município, dos hospitais, nós não deveríamos realizar as festas da cidade esse ano. Está orçado em mais de R$500 mil, quase R$500 mil, e esse dinheiro poderia ir para os nossos hospitais para poder dar uma guaribada ali no hospital. Pode concluir, vereador. Obrigado. Isso não resolve os nossos problemas, sabe? Nós sabemos disso. Eu sou até contra, às vezes, o município passar recurso, porque falta recurso vir do governo do Estado e federal, e a gente tem que resolver isso de outra maneira. O nosso município não dispõe de recurso para ficar bancando os hospitais, mas especificamente, nesse momento de urgência, com o problema do pronto atendimento, quase fechando do Hospital São João Batista, eu acho, vou levar isso amanhã na reunião, isso não é decisão minha, mas eu acho que nós devíamos não realizar a festa da cidade, R$500 mil, e jogar isso nos hospitais para poder prestar um socorro. Uma parte, vereador. Pois não. Concordo com Vossa Excelência, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, até para os nossos companheiros. A verba que vem para a festa, ela tem que ser usada na festa ou ela pode também ser transferida para esse fim? Concordo com Vossa Excelência. Ela pode, né? Lógico que isso é uma decisão do executivo, né, gente? Eu estou aqui dando pitaco, mas eu não tenho essa competência, estou só sugerindo. Agora, nós temos, o município esse ano, ele tem 20% de crédito suplementar e nos anos anteriores ele suplementou até 55%. Portanto, é só ele mandar um projeto para essa casa, suplementando em 30 e 40, a gente vota e ele pode pegar essa verba que está destinada a um fim e colocar em outro. Muito obrigado. Vereador, professor Idelmino. Bem, senhora presidente, eu retorno aqui rapidamente à tribuna. Sei que o meu tempo ali vai ser mínimo, né? Mas eu não poderia deixar de falar. Eu tive uma reunião com alguns moradores do conjunto habitacional Benjamin José Cardoso, né, que a gente chama carinhosamente de Coelhas. E, primeiramente, eu gostaria de falar, viu, Marcos Nunes, né, Helder Evangelista, vereador Geraldão, que esse modelo de habitação que vem se propondo, né, para resolver esse déficit que existe, né, praticamente em todos os municípios do Brasil, ele é um modelo que exclui. Eu vejo lá o tempo todo, né, o pessoal sofrendo por falta de segurança, atendimento em relação à saúde, eles estão afastados, em relação à educação, sofrem com a questão do transporte. Então, eu acho que a gente tem que começar a repensar, né, um novo modelo habitacional, porque esse realmente exclui o cidadão. Conversei com vários, eles sempre falando que eles estão lá
morrendo às mínguas, né, sem o atendimento necessário por parte do poder público. Eu vou pontuar aqui os vários problemas que foram observados lá. Eles cobram, viu, Marcos Nunes, essa questão do asfalto ali, pois não? Ô, vereador, quero parabenizar a iniciativa. Fiquei uma semana inteira em Curitiba debatendo moradia popular. Vossa Excelência está coberto de razão. A 5ª Conferência da Cidade, eu fiquei no grupo de habitação. E é possível, sim, fazer residências, mas, infelizmente, o possível foi esse. Mas eu quero parabenizar Vossa Excelência. De novo, as ruas estão gritando para coisa diferente e nós precisamos sentar e nos esforçar para fazer uma coisa diferente. Parabéns, Delmino. Obrigado pela parte. Em relação ao asfaltamento, viu, Max, que eles cobram, falam que isso aí já foi deliberado, que só não foi feito, né, a principal via de acesso ao bairro. A questão desse bueiro aí aberto, né, essa parte mas está lá está em obras, mas está lá já tem umas 4 semanas, né, reclamam a respeito disso aí. Falta primeira casa abandonada. Né, isso aí a gente tem que ver junto à Caixa Econômica, né, a solução para esse problema. Vereador, né? Hoje já existe um 0800 por causa de problemas como esse, problemas nacionais, como esse dos conjuntos habitacionais, tem um 0800 da Caixa que resolve essa situação. Bom, provavelmente esse 0800 deve estar cansado de ouvir reclamações, né? Agora a solução... Bem, acho que cabe a nós, então, buscar a solução para isso aí, né? Em relação à limpeza, em relação à quantidade de entulho, né? Está lá em volta de várias casas, ponto de ônibus sem manutenção, o parquinho lá, que é o principal ponto de diversão das crianças, né? Está quebrado, precisa de reparo. Aí uma visão do parquinho, né? Várias peças realmente sempre precisando ser repostas. Outro pedaço do parquinho quebrado. Aí eu quero chamar a atenção em relação àquela área, que essa placa, que é a área de preservação ambiental. Professor, só uma parte? Pois não. Em relação ao parque quebrado e outras coisas ali, aquele bairro é tão novo para estar no estado que se encontra. Ou seja, a própria população não cuida. Entendeu? Eu acho que a população, se ela não ajudar, não tem administrador que aguente, não. Eu agradeço pela sua parte, mas só discordando um pouco em relação à questão da população, é lógico que a culpa é da população, mas eu acho que falta um pouquinho ali da ação da Secretaria de Política Social. Né? Eu acho que cabe a gente também conversar com a população, né? Mostrar de que maneira pode ser usado aquele bem ali no coletivo, né? Sem ele ser depreciado. Bem, essa área de preservação ambiental, que está logo atrás do parquinho, ela também está aberta, viu? Qualquer criança que saia do parquinho vai para essa área aí facilmente. E logo atrás ali é onde nós temos as caixas de contenção de esgoto. Aquelas caixas estão todas ressecadas, inclusive vazando. Se uma criança sai do parquinho, ela pisar ali, aquilo vai quebrar. E a criança, ela realmente vai, né, correr risco de vida ali. Né? Vários estão abertos. Então a população está pedindo que seja, né, captado esse esgoto daí e dar o fim devido a ele. Aí, novamente, outra imagem dele aberto. E outra demanda. As ruas lá estão sinalizadas por parte da população, o poder público não se fez presente, né? Essa parte atrás de alguma das casas lá, falta um muro de contenção, bueiros abertos, bueiros fixos, não tem como retirar aquilo ali para poder fazer limpeza, né? Vários estão entupidos. Essa via aí que liga, né? Só uma parte para poder finalizar. Liga essa área com a área habitacional 2, né? Aí os carros passam em alta velocidade ali, né? A população pede realmente um posicionamento principalmente em relação à Secretaria de Trânsito, a maneiras de conter, né, os veículos ali. E eu tive ainda, só para finalizar, né, conversando, logo depois que eu fiz essa vistoria, conversei com vários moradores. E, da mesma forma que no conjunto habitacional da Floresta, as reclamações foram várias, viu, Marcos? Em relação a rachaduras, né, todas as casas, chaves que abrem todas as casas, né, chave que serve em uma, serve em todas, vaso sanitário mal colocado, torneiras, enfim, a demanda é enorme. E eu procurei, né,
saber quem eram as lideranças ali do bairro. Então, localizei a Maria Francisca Faria, Joaquim Ferreira, José Custódio, e conversando com eles, eles me passaram um documento com mais de 30 relatórios a respeito de falhas nas construções, né? Quem fez essa obra foi a Âncora Empreendimentos Imobiliários. Eles levaram esse relatório no mês de setembro, né? 19 de setembro de 2012, e nós não tivemos um posicionamento por parte da Âncora em relação a isso aí. Então eu quero aqui entregar ao representante do prefeito, né, o senhor Helder Evangelista, uma cópia desse relatório, né? Quero encaminhar aqui para a Comissão de Direitos Humanos, que a gente possa, né, enquanto Casa Legislativa, abraçar essa bandeira desses moradores, né? Eles realmente pedem o auxílio da gente, enquanto Casa Legislativa, para poder tentar resolver esses problemas. Edelmino, rapidamente, só enquanto Vossa Excelência entrega o documento, a gente tem que lembrar o seguinte: eu acho que as críticas de Vossa Excelência são extremamente bem-vindas, mas no início da fala de Vossa Excelência, aquela questão de escola, posto de saúde, tudo isso é considerado. Pode ser que esteja no alto do Santa Clara, mas tudo isso foi considerado. A Caixa não libera esse empreendimento se você não tiver. Tem ônibus lá, não é legal, mas tem. Enfim, né, eu acho que Vossa Excelência está de parabéns. Agora, é uma política do governo federal, acho que o governo está de parabéns, 1 milhão de moradias ou mais, resolveu parte do déficit, mas um problema atrás do outro, e aí é que nós estamos aqui, eu acho que a gente tem que resolver. Agora, só queria saber de Vossa Excelência, alguma notícia com os moradores, porque após a entrega do imóvel, o governo federal tem um projeto que ele financia assistentes sociais e etc., para poder acompanhar esses moradores. Nós temos isso aqui em Viçosa, isso está funcionando lá ou não? Olha, vereador Marcos Nunes, não foi me repassado, né, nenhuma coisa parecida. Né? Então, os moradores... Só a parte, existe esse, viu, Marcos? Existe o apoio da assistência social, da ação social, das políticas sociais em relação a isso. E quanto à saúde, eles têm o agente de saúde que visita casa por casa, onde faz o agendamento das consultas e exames no PSF de Nova Viçosa. Uma parte também, por favor. Eu acho, eu não sei se já funciona. Algum tempo atrás eles estavam reclamando que também eles não tinham acesso aos Correios. Lá no Minha Casa Minha Vida. Aos Correios. Olha, em relação ao agente de saúde, isso é verdadeiro, né, e está lá sempre presente, mas em relação às outras demandas, né, da comunidade, né, o executivo, né, enquanto poder, ele está bastante ausente, é uma reclamação muito grande, viu, vereador Helder? E que eu acho que a gente pode tentar realmente solucionar esse problema. Fala no microfone aí. Inclusive, essa semana, a secretária da Políticas Sociais esteve lá na comunidade e distribuiu cobertores para todo o pessoal daquela comunidade. Entendeu? E voltando ao projeto social implantado, até foi implantado na minha época como secretário de Assistência Social, na minha época que já tinha essa verba já nos cofres do município e não tinha sido ainda implantado. A gente implantou, fez contratação dos profissionais e a partir daí foi elaborando os projetos. É um acompanhamento que tem um prazo de validade, vamos dizer assim, não fica lá todo o tempo. Não sei se é 1 ano, 2 anos, mas tem um período que eles ficam lá analisando o comportamento das pessoas na nova sociedade que se formou ali. Vou uma parte bem breve, vereador. Na verdade, acho que saberemos mais dos problemas desse condomínio, desse conjunto habitacional, na próxima reunião, quando o presidente lá do bairro Benjamin virá aqui usar a tribuna. E aí fica até mais um exemplo que eles são excluídos mesmo, né? Tem mais de 1 mês que ele tentou se inscrever aqui na casa, não conseguiu, estavam fechadas as inscrições, e hoje aí a gente viu até trocas de nomes para poder usar a tribuna, e ele, que já havia pedido há mais de 1 mês, está aguardando até o dia 9 de julho para poder fazer uso dessa tribuna. Gente, olha só, eu estou um pouco preocupada porque nós temos várias pessoas inscritas ainda. O tempo já acabou, mas não, eu penso que
quem se inscreveu para hoje, mesmo a TV não transmitindo, né, tem o interesse em coletivizar. Então, isso a gente precisa definir. Só mais uma coisa, o vereador, em relação à troca, foi a troca do nome, a pessoa estava presente, mas ela preferiu dar a vez para o outro falar. O assunto era, né? Só, entendeu, vereador? Não, entendi, mas é porque foi até eu quem orientei ao senhor Sebastião Amaro para se inscrever. E quando ele veio para se inscrever, estava suspenso devido a termos convidados, não teríamos nenhuma participação na tribuna. E acabou que houve participação na tribuna, mas ele só pôde ser contemplado no dia 9. Serei breve aqui, só um pouquinho. Para fechar. Vereador Sávio. Não, só uma questão regimental, se a gente for garantir as inscrições, terminar a reunião, né, porque vai ter um tempo regimental de 4 horas e convocar um extraordinário. Então, porque nós temos aqui o vereador Geraldão, doutor Sérgio e Cheirinho. Senhora presidente, só questão de ordem, deixa eu só finalizar minha fala. Sim, fica à vontade, porque foram distribuídas vereador. as partes e eu não tive oportunidade de finalizar. Bem, não vou prolongar, né, em relação à discussão, só quero realmente entregar, né, aos representantes do prefeito o documento, também para a Comissão de Direitos Humanos, né, que isso não caia no esquecimento, né, essa casa realmente ela vem sendo bastante atuante e a gente tem que dar uma resposta a essa comunidade que, conforme foi colocado, não tem mais ninguém a recorrer, a não ser realmente aqui a essa Casa Legislativa. Boa noite, muito obrigado. Ok, vereador Geraldão. Já. Vou só convidar aqui, Doutor então, Sérgio. os vereadores presentes, né, porque sexta-feira, 14 horas, após uma visita do pessoal do Movimento Viçosa que Queremos, mais precisamente a coordenadora da Comissão de Cultura desse movimento, haverá aqui na Câmara, das 2 até as 4h30, uma reunião aberta para tratar do tema cultura. Então, fica o convite a todos os vereadores, sexta-feira, dia 5, das 14 às 16h30, reunião aberta do Movimento Viçosa que Queremos, aqui na Câmara Municipal, para tratar do tema cultura. Mantendo a verba na cultura. Vereador doutor Sérgio Norfino. Boa noite a todos. Vou procurar ser rápido. Gente, o vereador doutor Sérgio Norfino está aguardando para a fala dele. Geraldão. Boa noite a todos. Eu fiz questão de falar, independente da televisão ou não, né? Rapidamente, a questão, gostaria de comentar sobre o evento do Comad, o Xandinho, depois, se quiser também fazer alguma colocação, tá, Xandinho? Houve a semana... Muito obrigado. Tá, houve a semana de conscientização, de prevenção contra o uso de drogas, né? E essa semana de prevenção faz parte do eixo da prevenção, que é fundamental. A caminhada que ocorreu foi uma caminhada bastante participativa. Houve uma palestra na Igreja Presbiteriana, no contexto do Grupo de Apoio Amor Exigente, e na sexta-feira, pela manhã, uma mesa redonda focando nessa questão das drogas. Mas um ponto que eu queria colocar, que foi importante e foi bastante focado nesse evento, e eu acho que isso está no contexto do que a gente vem discutindo aqui, vem se falado muito aqui em festas de bebidas liberadas, está se discutindo agora a perspectiva de ampliação do funcionamento do comércio, não é? Isso nos reporta, quando você fala bares, restaurantes, festas, a gente fala numa exposição cada vez maior ao uso da bebida alcoólica. E uma questão que foi colocada ali como bastante preocupação é que no contexto do uso de drogas, cada vez mais crianças e adolescentes têm utilizado drogas. Isso é realmente um problema muito sério. E o uso do álcool, de uma forma geral, e o tabaco, que é o cigarro,
tem sido, isso é fartamente comprovado, um gatilho para o uso de drogas mais pesadas, não é? Então, a gente encarar a questão da exposição única e exclusivamente liberalizada, como a gente vê hoje no dia a dia, as pessoas encaram isso aí como normal, a criança e o adolescente, ela vendo as pessoas se utilizarem do álcool e do cigarro, encaram aquilo ali como normal, né? Como uma prática social normal. Mas isso está trazendo, como em contrapartida, de forma bastante maléfica, essa questão do ingresso para o uso de drogas. Eu acho que a gente tem que estar focando nas nossas discussões, a gente não esquecer um pouquinho desse lado, porque isso aí realmente é bastante sério e bastante complicado. E foi colocado aqui pelo comandante da Polícia Militar, isso é fartamente comprovado também, a ligação da violência com o uso de drogas. Ele falou aqui em 90%, não duvido que seja realidade realmente, não é? Então, a gente ter ações de prevenção, de orientação e tentar reprimir isso, a gente lidando com as drogas de maneira preventiva, não só em tratamento do usuário, trabalhando a reinserção, fatalmente vai ter um reflexo bastante positivo na questão da violência. Nós estamos trabalhando junto com o Geraldão a questão do relatório, a gente está formatando isso, era essa comissão que se constituiu, a gente trabalhou com uma certa dificuldade, mas a gente vai apresentar algumas coisas para vocês aqui, e eu mais o Xandim, que a gente está lá junto no Comad, a gente vai estar continuando a trabalhar junto com o Comad, que é o responsável pela implementação das políticas públicas nesse contexto. Eu acho que a gente tem que desenvolver um trabalho continuado de parceria, porque a questão ela é multiprofissional, ela é multi-institucional, para que os resultados realmente sejam alcançados. A gente vai estar trabalhando isso. Conversar sobre a questão da saúde, está aqui o Ramon ainda, o rapaz Luiz Augusto, né, representando o movimento, hein? Luiz Eduardo, representando o movimento. Eu entendi que eles colocaram como foco principal agora, num primeiro momento, a questão da saúde, não é? Então, já falei para o Ramon, a gente aqui, quanto comissão de saúde, fora de qualquer questão política, porque eu vejo esse movimento como bastante positivo, é um movimento apartidário, no meu entender. Eu acho que isso só vai estar fortalecendo que a população, de uma forma organizada, vai estar trabalhando com a gente do Legislativo, com o Executivo, com todas as pessoas envolvidas com as questões da saúde, no sentido de a gente estar buscando realmente solução para isso. Só para contextualizar a questão do atendimento do paciente baleado, estou encerrando, mostra que o seguinte, tem um problema no hospital, mas começa lá na atenção pré-hospitalar. Polícia Militar realiza um excelente trabalho, Corpo de Bombeiros realiza um excelente trabalho, mas se a gente tivesse hoje, por exemplo, um SAMU 192 funcionando, esse SAMU daria o primeiro atendimento a esse paciente, ele seria estabilizado, chegando no hospital, tendo médico ou não, ele já estaria estabilizado, o encaminhamento seria outro, com certeza. Então, só fortalecendo o que eu tenho dito aqui, a questão é como um todo. Então, a gente tem que encarar a discussão da questão da saúde como um todo, tendo um olhar bastante amplo e bastante geral no contexto da saúde. Eu acho que esse é o caminho. Tá? Muito obrigado. Obrigada, vereador Sérgio Nufino. Vereador Helder Cheirinho fará uso da tribuna. Rapaz, hoje é até meia-noite agora, o resto agora sou eu que falo, né, Marcos? O que você acha? A apresentação minha eu não quero que passe, não, porque hoje não, tá? Só vou fazer o... Meu caro Sávio, ô Sávio, você me perguntou, hoje que eu vou... Tem 3 semanas que vocês me solicitaram algumas questões, mas você sabe que não foi culpa minha não ter respondido. Na verdade, já tem a resposta há 3 semanas, mas não pude responder devido a esses problemas que estão tendo na casa aqui, porque a gente está perdendo, vamos dizer assim, parte do nosso espaço para isso. Você sabe, em relação ao plano diretor, ainda não foi, não completaram, não ficou completo ainda a reforma administrativa, que já está em fase de conclusão para poder mexer no plano diretor.
tá? É o que Vossa Excelência tinha me pedido, ok? O João de Josino já foi contemplado aí, vamos dizer dessa forma, pela cobrança dele, que me solicitou junto à secretária me pediu que eu olhasse junto à secretária de obras em relação à rua Silvio Romeu e o bairro de Fátima, a rua do bairro de Fátima. Essas duas ruas já estão, a indicação que ele fez já está resolvido esse problema. Professor Edelmino, meu nobre colega, o ponto de ônibus já tem a licitação, tá? Já está saindo a ordem de serviço e vão ser os pontos, todos eles com acessibilidade para portadores. A Rua do Contorno, Xandim, já desceu a licitação hoje, tá? A requisição para pedido de licitação para consertar, resolver aquele problema do muro, e tanto do muro quanto da pavimentação, que no máximo 30 dias aquelas obras já estão iniciando, ok? E eu não tenho mais nada a falar, boa noite a todos. Só parabenizar você, João. Gostei de ver a sua humildade, a sua simplicidade em reconhecer, tá, o equívoco que Vossa Excelência cometeu há um tempo atrás em relação à agricultura e ao Marcos. Está de parabéns, gostei muito de ver a sua humildade. Boa noite a todos. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a reunião. Uma boa noite a todos. Seu Lito Solene.